Graça e paz de Jesus no seu coração. De fato, o testemunho, ele aquece a nossa fé. Testemunho é muito importante, irmãos, porque edifica a igreja, fortalece a nossa fé e nos encoraja a buscar o Senhor. Que bênção, dona Lígia, nos encoraja a buscar o Senhor mais e mais, crendo que a sua vontade é soberana e Ele age de acordo com a sua vontade e com os seus bons propósitos. Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema, as marcas do Evangelho. Eu vou destacar 3 marcas. Mas antes de ler o texto bíblico e conversar com vocês, o que eu preguei a semana passada, irmãos? Não está dando para ver direito, né? Se puder pelo menos um pouquinho apagar, essa imagem é interessante. O que eu preguei a semana passada, irmãos? Qual foi o tema bíblico da semana passada? Jesus dizia a todos: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu quero seguir ainda nessa linha de pensamento para falar para vocês que, inclusive nessa mensagem anterior, nós trabalhamos desses 2 aspectos do discipulado e que nos ensinam, irmãos, que atender o chamado de Jesus envolve um compromisso radical. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: compromisso radical. Se não esquecer pelo menos essa palavra até domingo que vem, tá bom. Tá ótimo. Compromisso radical. Jesus dizia a todos: se alguém quiser, ele estava cercado por uma multidão, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome diariamente a sua cruz, na narrativa de Lucas, e siga-me. E eu quero recapitular esses 2 pontos rapidinho. Primeiro, negue-se a si mesmo. Nós aprendemos que, através da vida do apóstolo Paulo, a autonegação, na realidade, tornou-se para ele um estilo de vida. Lá em Gálatas 2:20, está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, ou seja, na carne, vivo-a na fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E certamente, irmãos, isso abre uma janela para estudarmos a vida do apóstolo Paulo a partir da sua conversão. E o que nós vamos encontrar é o Evangelho estampado na sua vida. Paulo incorporou o Evangelho de Cristo e por isso a autonegação se tornou um estilo de vida para ele. A autonegação já se tornou um estilo de vida para você? Sim ou não? E o segundo ponto, tome a sua cruz diariamente. Paulo, de novo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 36, ele faz ali uma citação do Salmo 44, verso 22, que foi um poema escrito pelos coraitas. Corá foi bisneto de Levi, e eles escreveram esse salmo. E ali Paulo, então, citando o salmo, nós aprendemos
que enfrentar a morte todos os dias é uma resposta efetiva do nosso amor por Deus. E nós falamos de 2 tipos de morte. Lembra? A morte física, que acontece pela perseguição, que nós discípulos sofremos. Não é o contexto do Brasil, essa perseguição física que conduz os discípulos à prisão e consequentemente à morte. Não é a realidade brasileira, mas é a realidade de muitos países no Oriente, principalmente no Oriente Médio, onde a igreja ela se encontra no subsolo ou nas casas de forma escondida. Porque se eles forem descobertos, se souberem que eles são cristãos, se encontrarem eles com as suas Bíblias na mão, eles são presos, muitos são condenados à morte. E a outra é a morte da nossa velha natureza. Lembra que nós falamos um pouco disso? A velha natureza que continua em nós, ela não está extinta, ela continua em mim, em você, e ela precisa ser mortificada todos os dias. Então, esse foi um resumo da nossa conversa na semana passada. Abre lá, João, capítulo 20. Eu vou fazer leitura na NVI, versos 19 a 29. É um texto um pouco longo, mas para que nós tenhamos uma compreensão adequada, eu quero ler ele inteiro. João 20, 19 ao 29. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Olha que anúncio tremendo, hein? Já pensou? Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Esse texto, irmãos, narrado pelo apóstolo João, carrega em si uma série de particularidades, de coisas interessantes e importantes. Algumas delas eu abordei na mensagem, quero compartilhar com vocês, mas certamente muitas outras coisas, ao explorarmos o texto, e na realidade, quando nós lemos e meditamos nas Escrituras Sagradas, é isso, esse é o nosso exercício diário. Mergulharmos, nos aprofundarmos no estudo das Escrituras, a fim de extrair os seus tesouros preciosos, os princípios espirituais profundos, os princípios que vão nortear a sua, a minha e a nossa vida como discípulos de Jesus no mundo. Então,
Não dá, né, para deixar a Bíblia de enfeite aberta no Salmo 91, lá na sua estante. Não dá para pegar e ler um texto, um capítulo, um versículo, alguns textos da Bíblia, de vez em quando. Não dá, irmãos. Eu sempre digo, usando a ilustração da alimentação física, que nós precisamos todo dia. É como arroz e feijão. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, se nós quisermos crescer, amadurecer e avançarmos como discípulos de Jesus. Pois bem, dá mais um enter, por favor. Então essa imagem que está aqui, ela é interessante, porque aparece Tomé. Lógico, nós não temos, o texto não abre margem para nós. Ele não descreve se Tomé de fato tocou nas marcas de Jesus. Mas essa imagem é interessante, porque aparece Tomé tocando no lado onde o soldado romano havia perfurado com sua lança. E hoje, irmãos, mais um enter, por favor, Davi. Isso, opa, voltam, isso. Essas são as 3 marcas, irmãos, do Evangelho, que eu quero trabalhar com vocês. São marcas essenciais e que precisam estar presentes na vida dos discípulos de Jesus. Precisa ser uma marca característica da sua igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: obediência, serviço e amor. Eu não vou pegar esse caminho, porque senão eu vou me perder, e eu não quero. Me preparei para não me perder, pela graça e poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, nós vivemos num mundo onde existem várias versões do Evangelho. E eu poderia citar 3, pelo menos, para vocês, e isso abre uma janela para a gente ficar aqui uma semana, no mínimo, conversando sobre isso, abrindo as Escrituras, se debruçando sobre ela, achando os textos que falam sobre isso, e debatendo e conversando entre nós. A versão do Evangelho liberalista, eu não sei se você consegue enxergar essa versão nítida nos nossos dias. E é interessante e ao mesmo tempo triste, porque cada versão do Evangelho que aparece de tempo em tempo carrega em si as suas marcas. Uma das marcas principais do Evangelho liberalista é assim: eu sigo Jesus, mas eu faço da minha vida o que eu quero. Será que isso, quando a gente olha para o nosso mundo, quando a gente olha para a igreja hoje, será que isso, irmãos, é um absurdo? Será que o que eu estou falando está fora daquilo que nós observamos na realidade? Segunda versão do Evangelho que nós encontramos no mercado da fé. Pastor, existe mercado da fé? Existe, irmãos. Não é de hoje. Lá dos primórdios. E nesse mercado, na prateleira, para as pessoas escolherem a versão que ela quer seguir, nós encontramos o Evangelho legalista. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Evangelho legalista é aquele tipo assim: olha, cuidado com o que você está fazendo. Tem o certo e o errado. Mas qual é a motivação pela qual eu faço o que é certo? E mais, eu sigo o que é certo a partir do quê? Daquilo que eu ouço, que eu penso, ou a partir do que as Escrituras ensinam? Um exemplo bíblico de legalistas eram os fariseus, irmãos. Fazia tudo que a lei determinava, mas o coração deles estava longe do Senhor. Por isso Jesus diz: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles ensinam.
E também tem a versão liberalista, legalista, e tem uma outra versão do Evangelho que nós precisamos tomar cuidado, que circula por aí. Esqueci, fugiu da minha mente agora a última versão, liberalista, legalista, e tem uma outra. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, o evangelho puro, o evangelho genuíno, ele carrega essas três marcas: obediência, serviço e amor. Na obediência, eu vou trabalhar aqui no desenvolvimento da mensagem, nós encontramos o nosso exemplo máximo, supremo, que é o Senhor Jesus, que se esvazia de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A outra marca, que é o serviço, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, um grande exemplo dessa marca. Quando Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Normalmente os discípulos serviam o mestre, mas Jesus, ele inverte a lógica. É o Senhor que serve os seus discípulos. Ele ensina para nós uma grande lição. E a terceira marca é o amor, que é a marca distintiva, diferenciada, única, exclusiva dos discípulos de Jesus. Então o Evangelho, ele não carrega em si, grave isso, irmãos, uma mensagem fantasiada, ou travestida de legalismo, de liberalismo e de outras coisas. Pelo contrário, e muito menos nos aponta ou nos coloca num caminho de mar de rosas. O que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, no final do Sermão do Monte? Ele disse: olha, a porta é estreita e o caminho é apertado. O Evangelho, irmãos, puro, genuíno, ele não garante para nós uma vida tranquila, uma vida estável, segura em todo o tempo, uma vida livre de doenças físicas, uma vida livre de perturbações emocionais. Não foi assim com Jesus. Uma vida livre de aflições, de opressões. Esses dias eu tive uma experiência, eu não dormi, não consegui dormir à noite. Um espírito maligno de opressão que veio me perturbar de madrugada, irmãos. Eu querendo dormir. Falei: ô Senhor, eu estou cansado querendo dormir. Precisei levantar e repreender o bicho, irmãos. Sai daqui, espírito maligno de opressão. No nome e na autoridade de Jesus. Bateu em retirada rapidinho. Não deixou nem rastro para trás. Aí eu voltei, deitei e consegui dormir. Então o Evangelho não foi assim com Jesus, irmãos. O Evangelho puro, ele não garante para nós vida tranquila e segura em todo tempo. Pelo contrário, Jesus também disse nos Evangelhos para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições. E aí ele fecha, eu gosto demais quando Jesus fecha desse jeito, extraordinário. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória sobre o mundo, irmãos, ela vem de Jesus e ela está em Jesus. Amém? Acho que vocês não devem ter entendido direito o que eu falei. Jesus disse para os seus discípulos, olha lá em João 15, 18 ao 20, se você quiser acompanhar. Ele disse o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se me perseguiram,
também perseguirão vocês. João 15, 18 e depois 20. Se me odiaram, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E quando nós olhamos, irmãos, eu não vou entrar também nesse caminho, porque não dá tempo, para a vida dos profetas, os exemplos bíblicos, para a vida dos apóstolos e para a vida do próprio Jesus, o que nós vemos é exatamente isso. Eles foram perseguidos. Eles foram rejeitados, eles foram odiados, eles foram expulsos dos lugares. E se foi assim com Jesus, meu querido, vai ser assim com você também. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela confronta os homens em todo tempo e lugar. O Senhor Jesus confrontou a cultura da sua época, os costumes da sua época, o pecado que era cometido abusivamente, livremente. Ele combateu, ele anunciou o Evangelho confronta os homens em todo tempo e lugar. Entenda, irmãos, nós não carregamos uma mensagem, nós não anunciamos uma mensagem fantasiada. Nós não carregamos e muito menos proclamamos. O que eu estou fazendo aqui não é isso. É proclamar uma mensagem que massageia o ego humano, que colocam os homens acima nos pedestais. Não é isso que o Evangelho faz. O que o Evangelho faz é confrontar os homens em todo tempo e lugar, nas suas condutas, nos seus comportamentos, na sua maneira de viver. E o que ele faz também é nos convocar a uma transformação de caráter e de vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: transformação de caráter e vida. Se a palavra de Deus não está atingindo esse nível na sua vida e na minha vida, alguma coisa está errada. A gente precisa parar, irmãos. A gente precisa parar e avaliar ou reavaliar a nossa vida à luz das Escrituras. Porque o Evangelho genuíno nos convoca a uma transformação de caráter. Ou seja, a uma reorientação completa da vida e conduta a partir dos princípios de Deus. Quer ver um grande exemplo bíblico? Abra sua Bíblia comigo, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A súplica do apóstolo Paulo aqui, feita aos romanos, aponta para essa direção de maneira clara. Nós lemos esse texto, até decoramos ele, mas a questão não é essa, irmão. A questão é o que nós entendemos e praticamos do que a palavra de Deus nos ensina. E essa súplica paulina, eu vou citar aqui daqui a pouco, ela carrega em si elementos essenciais e importantes para todos nós. Aqui, irmãos, entenda, não tem tempo de igreja, currículo que as pessoas formam na igreja, não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, eu estou na igreja, faz até voz angelical para tentar comover o pastor. Oh, pastor, eu estou na igreja há 40 anos. Isso aqui não se encaixa na minha vida. Desculpa, irmão. Você precisa parar e reavaliar a sua vida à luz da palavra de Deus, porque todos nós precisamos. E a súplica de Paulo, irmãos, aponta para isso. Olha lá, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, estão acompanhando comigo? Isso, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, suplico-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem, não ganhem, não adquiram a forma deste mundo. Olha lá, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A espiritualidade saudável que agrada a Deus, irmãos, é demonstrada em atitudes, em ações. A espiritualidade saudável que agrada a Deus é demonstrada a partir de uma vida santificada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vida santificada. O que Deus quer santificar na sua vida? Já parou para pensar nisso? O que Deus está santificando na sua e na minha vida? Tudo aquilo em nós que caminha em desacordo com a sua palavra. Tudo. Um pensamento, uma palavra, um sentimento dentro de nós. Aliás, o verdadeiro poder se esconde nas sombras. Lá dentro de nós, irmãos. Jesus falou isso. Olha, é do coração que procedem os maus desejos. O que Deus quer santificar na sua vida? Tudo aquilo. Vida moral, vida relacional, pensamento, palavras, sentimentos, enfim, tudo aquilo que você ainda vive, que eu vivo, que nós vivemos, que está em desacordo com a sua palavra. Em Colossenses capítulo 3, eu quero ler esse texto junto com vocês. Aqueles que são rápidos de endereço, corre lá, Colossenses 3, 5 ao 10. Olha que texto extraordinário que o apóstolo Paulo escreve, trazendo essa realidade à tona. Colossenses 3, 5 ao 10. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. E ele faz uma lista. Olha lá a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Olha como Paulo define a ganância, irmãos, como idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, olha lá o antes e depois, antes de Cristo e a partir de Cristo. Olha lá, mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Aos crentes, boca suja, vixe, e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Puxa, que texto, hein? E o outro ponto: não se amoldem ao padrão desse mundo. O padrão que determina a nossa maneira de viver no mundo, irmãos, é a palavra de Deus. Preste atenção, nós não nos movemos por ideologias e estruturas de homens. E a igreja brasileira precisa tomar muito cuidado com isso, porque em tempos de polarização, política, por exemplo,
A igreja precisa tomar cuidado para não se dividir, para não ser movida por ideologias humanas, ideologias políticas ou qualquer outro tipo de ideologia que tenha, que surja. Colossenses 3,16, o que está escrito lá? Se ainda está aberto em Colossenses 3,16, alguém pode ler esse texto, esse versículo alto para nós? Por favor, Colossenses 3,16. Fica de pé e leia aí no seu lugar. Rapidinho, Colossenses 3,16. Alguém? Obrigado, Guilherme. A primeira parte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Uma mente cheia da palavra de Cristo, que assimila o que ela ensina, que vive o que ela ensina. Isso, irmãos, define uma espiritualidade saudável. E agora, eu quero entrar nas 3 marcas. Primeiro, obediência. Filipenses 2. Volta um pouquinho a sua Bíblia, páginas da sua Bíblia, por favor. Filipenses 2, 5 ao 8. O apóstolo Paulo aqui menciona um hino cristológico antigo, que mostra essa realidade. Irmãos, eu vou deixar um exercício importante para você fazer durante essa semana. Filipenses 2, 5 ao 8. Medite nesse texto. Esse texto, esse trecho, 2, 5 ao 8, faz parte de um hino cristológico antigo, que Paulo extraiu de alguma fonte da sua época e incluiu aqui na carta aos Filipenses. E esse hino, ele aponta, ele carrega em si princípios profundos relacionados a Cristo e a sua obediência. E aponta para uma direção totalmente diferente da direção do mundo da época e do mundo que nós vivemos hoje. A obediência de Cristo, esse hino, irmãos, coloca em xeque, por exemplo, uma característica das pessoas na atual sociedade, que é o narcisismo. Coloca em xeque, por exemplo, o hedonismo, que é a busca pelo prazer, pela realização. A palavra de Deus, irmãos, ela vai contra a isso. Olha só, se você acompanhar o texto, eu marquei aqui 2 pontos. Primeiro, esvaziou-se a si mesmo. O que Jesus fez? Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele abre mão dos seus direitos divinos, do seu privilégio divino, e se esvazia a si mesmo. O hino diz que ele se torna semelhante aos homens, se sujeita às condições humanas. O próprio Deus assume essa condição. Para nos ensinar essa marca importante do Evangelho, que é a obediência. Alguns textos, Mateus eu não vou ler, Mateus 21, 18, Marcos 4, 38, que mostra que Jesus de fato assumiu a semelhança dos homens, porque ele teve fome, ele sentiu cansaço, ele dormiu. Ele assume a forma de escravo, como ele mesmo disse em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o segundo ponto, ele humilhou-se a si mesmo.
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é uma grande reflexão para nós. Carrega essa pergunta. Tenta responder essa pergunta ao longo da semana. A pergunta é: a obediência de Jesus levou ele para onde? Olha para a pessoa que está do seu lado, repete essa pergunta para ele, fala: irmão, a obediência de Jesus levou ele para onde? Morte de cruz. Deuteronômio 21, 23, depois Paulo em Gálatas 3, 13, eu não vou ler porque não dá tempo, senão eu vou me delongar muito. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23. E Gálatas 3, 13, ele se tornou maldição no nosso lugar, por obediência ao Pai. Segundo ponto é o serviço. A segunda marca é o serviço. João 13. Depois você pode ler e estudar esse texto com calma na sua casa durante a semana. Normalmente os discípulos serviam o mestre. Jesus inverte a lógica. É o mestre, é o Senhor que serve, que lava os pés dos discípulos. Naquela época, naquela cultura, irmãos, isso normalmente era um serviço atribuído a um escravo. E de preferência um escravo gentil, que não fosse judeu. E o que Jesus está fazendo é ensinando a sua comunidade de discípulos que eles foram chamados para servir. Servir uns aos outros. Eu ando ultimamente, irmãos, pensando muito nessa dimensão do Evangelho, a dimensão de uns aos outros. E nesses meus pensamentos, à luz da Escritura, eu fico pensando: meu Deus, ajuda-nos a viver essa dimensão de uns aos outros, cuidar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, se preocupar, se interessar uns pelos outros. Essa é uma dimensão do Evangelho, irmãos, que a igreja carece de aprender no século 21. E o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos era uma grande lição. No entanto, quando ele chega na frente de Pedro, você conhece o texto. O que Pedro diz para ele? Ei, Cleison, tinha que ser Pedro, hein? Seu amigo, hein? Pedro, nosso amigo, né? O apóstolo. Que bênção. Quando ele chega na frente de Pedro, irmãos, Pedro diz: só podia ser Pedro, né? Não, Senhor. Ó, nananina não. Os meus pés o Senhor não lava. O que Jesus respondeu para ele, irmãos? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que eu faço agora, você não vai entender. Entenderá só depois. Porque Jesus estava ensinando os seus discípulos a servir uns aos outros. Certamente, irmãos, nós poderíamos descrever esse serviço de várias formas dentro da comunidade. Fazer uma ligação, uma oração por irmão, dar uma carona para ele, atendê-lo numa necessidade pessoal, enfim, uma porção de exemplos. Mateus 5,16, no Sermão do Monte, nos ensina que o serviço humilde praticado dentro e fora da comunidade de fé resulta em glória para Deus. Amém?
Quando nós cuidamos uns dos outros, irmãos, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Quando nós cuidamos, damos atenção aos de fora, nós estamos glorificando o nome do Senhor. A igreja é uma comunidade que serve uns aos outros. E terceira marca é o amor. O que Jesus ensinou sobre isso? O que Jesus ensinou sobre isso? Ele ensinou que essa marca distintiva, diferenciada dos seus discípulos, ele ensinou essa marca estabelecendo um novo mandamento. E o texto está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Se você quiser acompanhar, versos 34 e 35, está escrito assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Novo em dois sentidos, pelo menos. Primeiro, modifica o antigo. Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor na dimensão humana. Novo também no sentido de ser um dom de Deus. Por isso que só é possível amar nesse nível, por causa do amor de Jesus por nós. Por causa da presença do Espírito Santo dele habitando em nós. O Deus invisível se revela no amor visível da igreja. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, irmãos, na dimensão divina, como um dom que nós recebemos de Deus, é uma marca distintiva da igreja de Jesus nesse mundo. Às vezes, parece que o que nós observamos é uma igreja em guerra, uma igreja dividida. Uma igreja polarizada, uma igreja que abraça a denominação que se converteu, a denominação que conheceu a Cristo e onde serve Jesus. Parece que nós abraçamos isso, irmãos, como se essa fosse a essência da nossa fé, mas não é, irmãos. A essência da nossa fé está em Jesus. E essa dimensão de amor divino, o que Jesus está fazendo na realidade, irmãos, ele está elevando o nível. Ele tira da dimensão humana, amem-se uns aos outros como a ti mesmo, e eleva na dimensão divina, ame uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus te amou? Esses dias lá em casa surgiu algumas perguntas, uma conversa informal lá em casa. Aliás, eu gosto dessas conversas informais em casa, precisamos ter mais delas.
E aí surgiu uma pergunta de alguém que estava lá conosco. E disse: pai, no caso se referiram à minha pessoa, né? Você entregaria a vida pela mãe? Eu parei e pensei, que pergunta difícil. Pergunta difícil, irmãos. Pessoalmente é difícil. Humanamente responder, você entregaria a sua vida pelo seu cônjuge? O que você responderia? Não precisa responder alto. Guarda aí para você. Como Jesus te amou? Como Jesus me amou e nos amou? O Deus invisível se revela no amor visível da igreja. Nós não vemos Deus, irmãos. Quando você entrou, Jesus estava na porta, você viu Ele? Ele te cumprimentou, te saudou, como Ele saudou os discípulos. Estava com medo, com as portas trancadas. Paz seja com vocês. Que anúncio melhor do que esse? Não tem. Quem está com porta trancada, com medo dos soldados romanos que tinham acabado de crucificar o seu Senhor, o qual eles haviam entregado tudo para segui-lo, aparece no meio deles, irmãos, vai ser demais o corpo glorificado que nós vamos receber. Dá para atravessar a porta. As portas trancadas, janela fechada, Jesus aparece no meio deles com um anúncio extraordinário: paz seja com vocês. Mas sabe como nós vemos Jesus? Isso é uma grande lição para mim, irmãos. Quando nós demonstramos amor uns pelos outros. Isso aqui é um nível profundo. Mas é um nível, irmãos, que Deus estabeleceu para a sua igreja viver. É um nível que nós precisamos buscar. É uma marca do Evangelho que precisa estar latente na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Porque o Deus invisível que nós não vemos e que as pessoas do mundo não vê, se revela no amor visível nosso, uns pelos outros. E eu quero fechar dizendo que o Evangelho deixa marcas profundas na vida daqueles que se submetem e decidem obedecê-los. O Evangelho, irmãos, ele não deixa marcas na vida de gente desobediente. O Evangelho não deixa marcas, entenda isso, na vida daqueles que não se submetem aos seus ensinos. O Evangelho só deixa marca na vida daqueles que se submetem e decidem obedecê-lo. Mas é difícil, irmãos. É por isso que quando Jesus, no seu discurso de despedida, os discípulos estavam entristecidos. João capítulo 14, João capítulo 15. Eles se entristecem porque Jesus abre o jogo. Não que ele não tivesse falado anteriormente, ele fala. Mas ali é um momento, é um discurso muito significativo, com tons mais aprofundados, porque logo em breve ele se despediria dos seus discípulos definitivamente. E quando ele começa a falar da sua morte, os discípulos se entristecem. Mas Jesus diz para eles: olha, eu vou. E é necessário que eu vá. E quando eu for, eu enviarei. O Pai enviará outro conselheiro. Ele estará com vocês. Quem é esse conselheiro que está em nós e que está conosco? É o Espírito Santo, irmãos.
É a presença do Espírito, é o poder do Espírito em nós que nos capacita a nos submetermos e a obedecermos o Evangelho. E essas marcas, elas atingem, causam impacto na vida de todos aqueles que estão envolvidos conosco. Um belo exemplo disso foi o impacto extraordinário que Jesus realizou na vida dos discípulos. O Pedro dos Evangelhos não é mais o Pedro em Atos dos Apóstolos. Confere isso depois na sua casa. E isso, irmãos, nós sabemos, envolve um longo processo. Que teve início com o chamado, com a formação e o envio dos apóstolos. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos chama, nos prepara e nos envia. E Ele diz como Ele nos envia nos evangelhos. Nós somos como ovelhas, enviada ao cateia de lobos. A partir do encontro e caminhada ao lado de Jesus, e isso envolveu ensino, experiências práticas, aqueles homens, irmãos, nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Por intermédio deles, Atos capítulo 3, verso 11 em diante, por intermédio deles o Evangelho foi proclamado com coragem, e vários milagres foi realizado por Deus. Quando Pedro e João estão no templo e oram, e o aleijado de nascença, que tinha mais de 40 anos, foi curado. Os próprios líderes religiosos, Atos 4:13, e as autoridades, os mestres da lei reconheceram isso. Quando eles disseram, esses homens são homens simples. Mas tem uma coisa que nós percebemos de diferente, de destaque: eles estavam com Jesus. E é muito interessante, eu quero encerrar com isso, irmãos, observar que após a ressurreição, dá mais um enter, filho, por favor, isso, olha lá. Após a ressurreição, Jesus aparece com as marcas da crucificação no corpo. Por que será? O lado perfurado pela lança do soldado romano e as mãos furadas, atravessadas com os pregos. Por que será? Você já respondeu essa pergunta em algum momento enquanto leu e estudou esse texto? Por que Jesus, depois de ressurreto, aparece com as marcas da crucificação no corpo? Duas coisas. Primeiro, ele estava deixando evidente para os seus discípulos, inclusive para Tomé, que de fato ele é o Filho de Deus. E segundo, uma grande lição para nós: as marcas da obediência, as marcas do Evangelho, preste atenção, precisam aparecer na nossa vida. As marcas da obediência precisam permanecer na nossa vida. Cuidado com o Evangelho anunciado que extingue, que retira do seu conteúdo a obediência. Cuidado. As marcas da obediência precisam aparecer, permanecer na nossa vida e mais, serem vistas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Jesus disse para Tomé: aqui, Tomé, toque, veja, sou eu mesmo.
Feche os seus olhos por um instante. Ore junto comigo. Não fique preocupado, irmã, irmão, com o tempo de igreja. Fique preocupado com isso. Não se preocupe com a função que você desempenha na igreja. Embora isso seja importante, mas se preocupe com o que o Evangelho está fazendo na sua vida. Ao fazer uma avaliação séria e consciente, você consegue encontrar essas 3 marcas em você? Obediência, serviço e amor? Poderíamos estender esse exercício para a igreja, para a comunidade de fé. Como igreja, nós identificamos essas 3 marcas em nós? Obediência, serviço e amor? De maneira consciente, ore ao Senhor. Se apresente a Ele. Diga para Jesus, se esse é seu interesse, se essa é a sua postura, a sua decisão, diga para Ele, ore, Senhor, eu quero que seja encontrado na minha vida as marcas do Evangelho puro, genuíno, obediência, serviço e amor. E se você quiser alargar a sua oração, estender a sua oração para a igreja, faça isso. Diga, Senhor, eu quero ver na sua igreja, nessa comunidade de fé onde eu estou inserido, onde eu sou um membro importante desse corpo, eu quero ver essas marcas presentes. Eu oro, Senhor. Eu quero, eu preciso, eu reconheço. Já orei à tarde em casa, enquanto lia, enquanto estudava e revisava esse sermão. Eu já orei nesse sentido, repito a minha oração. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso ser transformado pelo poder da Tua palavra. Eu quero, Senhor, eu preciso e quero que essas marcas da obediência, do serviço e do amor sejam encontradas na minha vida. E oro para que essas marcas sejam encontradas e vistas em nós, a sua comunidade de discípulos, nesse mundo aqui em Três Lagoas. Opera em nós. Espírito Santo, age nos nossos corações. Que essas sejam as nossas marcas. Assim, vivamos dia após dia. Uma comunidade de fé, da fé em Cristo. E que exerce, pratica a obediência, o serviço e o amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Ok, irmãos, eu gostaria de convocar o restante. Pode permanecer, Ayrton, por favor, desculpa. Eu vou pedir para vocês, vamos encerrar o culto.